O inverno, época detestada por quem sofre de alergia respiratória, só começa no dia 20 de junho. Mas é bom ficar alerta com essa mudança climática e os efeitos disso para quem sofre com as alergias. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o alergista Marcelo Bossuá, que é coordenador técnico do projeto social Brasil Sem Alergia. Doutor Marcelo, bom dia, muito obrigada pela participação aqui no CBN Madrugada. Bom dia, Andréia, muito obrigado. Mais essa madrugada com esse friozinho. Pois é, né? Que bom. Essa queda na temperatura é agradável para quem não gosta de muito calor, né? Mas para quem tem alergia é um pesadelo, né? É verdade. Para quem tem alergia é um pesadelo, porque nós sabemos que nessa época do ano o ar ele fica mais frio e seco. E esses dois fatores, eles irritam as mucosas respiratórias. Então o paciente que tem alergia sofre muito porque as suas mucosas respiratórias ficam mais inflamadas, causando aqueles problemas como a rinite, a sinusite, a otite, a faringite, a bronquite, quem sofre de asma brônquica. Então, realmente é uma época extremamente complicada, né, para o paciente alérgico. Quais são as alergias mais comuns nessa época? São essas que o senhor citou aí agora? Então, são essas que eu citei, a rinite, todas as ites, né, as inflamações das vias aéreas superiores. Então, o paciente pode ter aquele entupimento nasal, aquela rinite. E se não tratada a rinite, que isso é importante o ouvinte saber, essa rinite pode virar uma sinusite. E essa sinusite também, se não tratada, se deixada de lado, pode virar uma asma brônquica. Porque os seios da face, que são estruturas ocas que nós temos na nossa face, elas ficam repletas de secreções. E essas secreções, elas podem escorrer por detrás da garganta e causar um problema chamado gotejamento pós-nasal, que leva àquele pigarro constante, podendo levar também àquela falta de ar, aquela tosse persistente, que é acompanhada de falta de ar. Então, se por acaso você começa a ter um nariz entupido, dor de cabeça, pigarro constante e, consequentemente, episódios de falta de ar, você pode estar sofrendo com as consequências do frio e você precisa dar um basta, você realmente precisa fazer um tratamento justamente para que isso não complique para uma asma brônquica. Porque uma simples rinite pode complicar para uma asma brônquica. É possível prevenir essas alergias respiratórias? É possível prevenir. A prevenção é muito importante nessa época do ano, principalmente com esse surto que pode vir a acontecer de H1N1. O H1N1 é uma doença extremamente grave, gripe H1N1, principalmente em grávidas, crianças e idosos. Então, a prevenção é extremamente importante. Então, o que se deve fazer? Primeiro, tratar o ambiente da sua casa. A sua casa é o lugar mais poluído, mais do que a rua. Por isso que as faixas etárias das crianças e dos idosos são justamente aquelas faixas etárias que mais sofrem, que mais ficam dentro de casa. Então, forrar o colchão e travesseiro com material impermeável, envoltório completo, ou seja, para evitar o contato do ácaro que fica dentro do colchão. Nós sabemos que a principal fonte de alimentação do ácaro é a nossa pele descamada, e essa pele entranha no colchão e ela serve de alimentação. O ácaro ele começa a se multiplicar de forma exagerada. Então, criar uma barreira entre seu nariz e suas vias respiratórias e o colchão e travesseiro. Evitar tudo aquilo que acumule poeira dentro de casa, tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia. As crianças que são alérgicas realmente devem trocar os bichos de pelúcia por bichos de plástico, né? Retirar os produtos químicos que têm um cheiro forte dentro de casa, amaciante de roupa, sabão em pó comum, desinfetantes com cheiro forte, água sanitária, cloro, porque irritam a mucosa respiratória, né? Justamente tentar trocar por sabão de coco, lavar roupinha com sabão de coco, usar detergentes biodegradáveis, o próprio álcool, vinagre misturado com água também ajuda bastante para limpar. E justamente fazer as vacinas antialérgicas, se você, de certa forma, tem já uma crise de alergia instalada. Porque a vacina antialérgica associada a uma medicação de controle, ela vai imunomodular o organismo, ela vai ensinar o organismo a não ter mais o processo alérgico, porque você, de certa forma, esse processo de aprendizado faz com que o paciente ele crie memória imunológica dentro do organismo e, consequentemente, fique bastante tempo sem ter o processo alérgico. E tem algo simples também, algo muito simples,
que deve ser feito, que é a lavagem das narinas todos os dias. A medicina oriental, principalmente a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, né, milenar, ele já tem essa prática, ou seja, você pega um soro fisiológico, existem aplicadores, lavadores nasais, e você lava as suas narinas diariamente. Eu, no caso, eu tenho a minha escova de dente e meu lavador nasal, porque nós sabemos que o nariz ele tem várias funções, e uma das funções é justamente filtrar o ar. Todo filtro tem que ser limpo. Por que não o nariz, né? Nós lembramos basicamente de todo o nosso corpo, nós lavamos nosso corpo, escovamos nossos dentes, passamos cotonete nos nossos ouvidos e nosso nariz. Por que nós não lavarmos o nariz e retirarmos as impurezas que ficam acumuladas ali? A poeira, o ácaro, o mofo, as bactérias, os vírus. Então, quantas doenças podem ser evitadas pelo simples ato de você lavar as suas fossas nasais? Então é uma época realmente complicada, uma época que precisa de uma atenção especial, né? E principalmente as grávidas, né? Porque, inclusive, nós publicamos um estudo científico que foi uma parceria entre Brasil, Índia e Estados Unidos, aonde nós conseguimos pegar um grupo de grávidas internadas em CTI, conseguimos medir determinados anticorpos dessas grávidas em relação ao controle. Nós vimos que a grávida ela tem uma resposta inflamatória, a grávida com H1N1, ela tem uma resposta inflamatória muito mais exacerbada do que a grávida sem H1N1. Todo mundo já sabia disso, mas nós conseguimos medir determinados anticorpos que mostram o mecanismo de ação porque isso acontece. Então, assim, a grávida realmente ela é um dos grupos de riscos mais perigosos nessa época do ano. Então, o que eu oriento para a mulher grávida? Justamente evitar frequentar ambientes fechados. Sabemos que os ambientes fechados existe uma circulação muito ruim, uma renovação muito ruim de ar. Então aquele ar ele fica circulando naquele ambiente. Então os vírus e bactérias eles acabam se proliferando com muita facilidade. Usar sempre um antisséptico, estar sempre portando antisséptico, lavar as suas mãos sempre com antisséptico, porque a mão é o principal veículo de transmissão do vírus H1N1. E também, na hora que for conversar com outras pessoas, evitar um contato muito direto, né? Tentar justamente se afastar na hora de conversar e de interagir com outras pessoas, né? Pelo menos uns 2 metros de distância, porque quando nós falamos, nós eliminamos perdigotos, que são estruturas pequenininhas de saliva que viajam pelo ar e, consequentemente, podem entrar em contato com as nossas vias aéreas e nós pegamos as doenças, né? Não só a gripe, mas outras doenças, todas as doenças são transmitidas pelas vias aéreas. Então, uma atenção especial justamente para a grávida nessa época do ano. Pois é, em relação à vacina, por exemplo, da H1N1, a campanha foi encerrada nesta sexta-feira, faltaram doses de vacina, né, em praticamente vários estados brasileiros. E para quem não conseguiu, quem está no grupo de risco, como as grávidas, como você citou, idosos, crianças até 5 anos, e que não conseguiram essa imunização, inclusive tendo dificuldade de encontrar as doses, inclusive em clínicas privadas, né? O que fazer? Isso é um grande problema, né? Porque a questão técnica da produção da vacina, né? Justamente a logística. Você, para produzir uma vacina, você precisa de um ovo fecundado, né? Então você imagina quantos ovos fecundados há necessidade justamente para produzir vacina para 6 bilhões de pessoas no mundo. Então a capacidade produtiva no mundo, ela gira em torno de 300 milhões a 400 milhões de doses no mundo, né, para uma população de 6 bilhões. Então realmente vai faltar para alguém. Não tem jeito, né? Quem realmente não conseguiu se vacinar no particular, no público, se vacine no particular, tente, porque existem algumas clínicas particulares que ainda têm dose de vacina. E a da clínica particular, ela tem 4 cepas do vírus da gripe, né? Você tem o H1N1, você tem o H3N2 e você tem 2 cepas do vírus influenza tipo B. Essa então, é a tetravalente, aquela que estava na campanha é a trivalente, não é isso? Trivalente, exatamente. É lógico que da campanha que o governo forneceu, ela em termos epidemiológicos, ela é excelente, ela realmente vai reduzir muito a morbimortalidade da população.
Porém, para a proteção individual, se o paciente conseguir fazer a tetravalente, deve fazer a tetravalente. As vacinas estão chegando aos pouquinhos, é bom ficar antenado junto com as clínicas que são credenciadas na Anvisa, isso é importante, justamente o paciente saber que a clínica que é credenciada na Anvisa, ela tem todo um controle de qualidade para a conservação daquele imunoterápico. Então, ficar antenado, sempre ligar para essas clínicas, acompanhar as mídias sociais, que elas estão vindo aos poucos. Mas, infelizmente, realmente é a capacidade produtiva, não é nem culpa das clínicas nem do governo. É a capacidade de produção, a metodologia de produção que é realmente complicada, né, de você atender toda a população mundial. O ideal é que se conseguisse, mas até não se encontrar uma nova metodologia, infelizmente vai faltar. Agora, uma preocupação muito grande é para aquelas pessoas que não estão no grupo de risco e se perguntam: devo ou não me vacinar? Crianças com mais de 5 anos de idade, mulheres ou homens que, né, sem terem completado 60 anos de idade. Essa vacina é indicada para qualquer faixa etária, doutor? É importante dizer, a gente esclarecer. Quem pudesse vacinar, se vacine, né? Quem pudesse vacinar, se vacine. Porém, é importante deixar para os grupos de risco, né? Profissionais de saúde, grávidas, crianças, como você havia falado, idosos. Esses realmente são os grupos de risco. Mas, se tiver a oportunidade de se vacinar, se vacine. Agora, quem está no grupo de risco, se pegar H1N1, também não é uma doença que vai levar a uma gravidade muito grande. Não há também preocupação de desespero, né? É procurar um médico, fazer uma terapia, justamente com antirretroviral, se for o caso, né? Principalmente se os sintomas eles forem, se o paciente conseguir procurar um médico logo no início dos sintomas, fazer repouso, se alimentar bem, se hidratar bem também, pelo menos beber 3 litros de água por dia, se você não tem nenhum problema renal ou nada que contraindique o consumo de água, né, de forma exagerada. Agora, o senhor acha, então, porque é uma preocupação muito grande, as pessoas sempre vêm perguntar, né, o que eu devo fazer? Devo procurar a vacina? Meu filho também deve ser vacinado? Porque a gente sabe de casos de pessoas que morreram fora do grupo de risco depois de terem contraído o vírus, né? E fica aquela preocupação e o que fazer, qual a orientação, né? É verdade, tudo é possível. Um diagnóstico precoce, ele realmente é muito importante, porque a partir daí você consegue tomar as medidas cabíveis, fazer as medicações necessárias justamente para reverter o quadro clínico. Procurar um médico, um profissional de saúde, que possa te orientar adequadamente e ir acompanhando a evolução do quadro. Se o paciente for bem acompanhado, com um profissional de saúde, justamente a chance dele complicar com a doença é muito pequena, né? Nada em medicina é impossível, porém a chance da complicação é muito pequena, se ele for bem acompanhado, bem medicado, né? Porque infelizmente a complicação desses vírus, né, respiratórios, são pneumonias por outros tipos de germes, né, como as bactérias. Então existem as infecções secundárias que se instalam em cima dessas infecções primárias causadas por vírus, né? Então o paciente, muitas das vezes, ele não vem a piorar do quadro por causa somente da gripe H1N1, mas sim por causa de uma complicação secundária, uma pneumonia comunitária, ou se estiver dentro de um hospital, uma pneumonia hospitalar, né? Então, o diagnóstico precoce e a avaliação precoce por um médico, profissional de saúde, sempre ajuda e diminui bastante o risco daquele paciente complicar o quadro clínico da gripe, né? Outra discussão que se fez muito, doutor, durante principalmente a campanha da vacina, né, antigripal para o H1N1, foi em relação aos possíveis efeitos colaterais. Houve quem falasse de uma relação com a síndrome de Guillain-Barré. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. Existe relação, sim. É raro, muito raro acontecer, mas existe uma relação. Então, realmente, quem teve alguma doença neurológica de nervos periféricos, principalmente a síndrome de Guillain-Barré, deve evitar o uso da vacina da gripe. Também quem tem alergia ao conservante dela, que é o timerosal. O timerosal era usado em antissépticos locais para feridas antigamente. Hoje não é mais, mas ele era usado. Então, é aquela marca comercial que é um antisséptico para feridas. Então, quem tem alergia a esse timerosal também deve evitar. Alergia à proteína do ovo. Agora, existem também alergias de baixa intensidade, média e alta intensidade.
Tem muita gente aí que tem alergia à proteína do ovo, nem sabe, Pois porque é. as manifestações são tão pequenas, né, que de certa forma nem causam nada que chame a atenção do paciente. Mas nesse caso, o que fazer? Como a pessoa vai saber se ela é alérgica e ela pode tomar a vacina? O que acontece? É interessante justamente procurar um profissional, fazer uma análise, né, pedir um exame de sangue para ver se existe realmente uma alergia grave à proteína do ovo, ou pode ser também aquele prick test, que é o teste que é feito com a punctura na pele, onde você pinga a proteína em cima da pele e vê a intensidade de reação, e medir justamente o custo-benefício, né? Se realmente esse paciente tem uma alergia muito leve à proteína do ovo, que praticamente não lhe causa maiores incômodos muito, muito incipientes, né? Perguntar ao seu médico se o risco-benefício, se vale a pena justamente ele fazer o uso da vacina da gripe, né? Agora, existem muitos pacientes também que reclamam e dizendo que pegam gripe depois da vacina. Isso não existe. Tá? Isso é importante os pacientes saberem. A vacina da gripe, ela é impossível dela causar gripe. Ela é feita com vírus morto. Vírus morto não pode causar doença. O que pode acontecer justamente é o paciente desenvolver uma reação alérgica que se manifesta nas vias respiratórias aos componentes da vacina, como a proteína do ovo, como o timerosal, como determinados conservantes que existem dentro dela. Então, isso se assemelha a uma gripe, se você pode dizer assim, mas não é uma gripe, é uma reação alérgica, né? Mas não tão forte quanto uma gripe. Então, tudo vai justamente saber se vale a pena o paciente fazer o uso da vacina ou não. Então, por isso que é sempre bom procurar o seu médico, se orientar. Se você realmente tiver um receio de que você tem alergia a um desses componentes, existem exames que podem fazer o diagnóstico e, de certa forma, o médico vai tomar a melhor decisão para a aplicação dessa terapia, dessa imunoterapia. Esses exames que detectam aí essa possibilidade, elas são feitas pelo SUS, podem ser feitas pelos planos de saúde, são cobertos? Sim, são cobertos. Agora, o SUS é que a atuação em alergia do SUS é muito incipiente, por isso que nós temos o nosso projeto social com a Cruz Vermelha, que basicamente atende pacientes que seriam atendidos pelo SUS, né? A atuação do SUS no Brasil, em termos gerais, é muito incipiente na área de alergia e imunologia. Nosso projeto está aberto, o Brasil Sem Alergia, nós temos várias unidades no Rio de Janeiro, estamos abrindo em Curitiba, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também, nos próximos meses, e justamente para dar esse apoio a esses pacientes que precisam desse atendimento e não têm cobertura pelo plano de saúde. Nossa, é importantíssimo, né? Porque uma alergia pode desencadear, como o senhor disse aí, uma série de outras doenças ou complicações, né? Como a pneumonia, por exemplo, com o agravamento, né, do quadro alérgico. Olha, 35% da população mundial tem algum tipo de alergia. É muita gente, né? 1/3 da população do mundo tem algum tipo de alergia. E se você for medir isso em grandes cidades, em grandes centros, isso aumenta ainda mais, justamente devido à poluição, à queima dos combustíveis fósseis, ao dióxido de enxofre que fica na atmosfera e tem uma ação extremamente irritativa. Então, a alergia é uma epidemia. E nós falamos, inclusive, na CBN, em entrevistas anteriores, que a exposição que você tem aos alérgenos, hoje, isso pode influenciar o seu material genético e essa ativação de determinados genes responsáveis pela alergia que você recebeu hoje pode passar para os seus filhos, netos e bisnetos. Então, você vê a questão, a importância de ter justamente medidas de saúde pública contra as alergias. Alergias não são coisas simples, não é uma simples rinite, não é uma simples sinusite. A alergia realmente vai ser uma doença que vai ser notícia no século XXI, justamente pela industrialização, pela migração da população para grandes centros. Então, a cada dia que passar, o processo alérgico ele vai ser mais notícia justamente devido a essa gravidade, não só do paciente estar vivendo em grandes centros, mas também de haver a possibilidade dele passar a informação genética, do código genético dele, que hoje é uma área da medicina que a gente chama de epigenética,
para os seus descendentes. E para você tirar essa informação genética, você às vezes precisa de 3 gerações vivendo em ambientes e fazendo alimentações saudáveis. Então você vê quanto é difícil. Desafio, hein? É um negócio realmente extremamente complicado e que as autoridades de saúde elas têm que tomar mais atenção para pacientes com processo alérgico. E na criança, então, né? Eu já tive um filho eu falo no passado porque a gente conseguiu controlar, mas a criança principalmente sofre muito, né, com alergia. Muito, muito, muito. E uma criança sempre doente, né? Sempre doente, porque o processo alérgico ele causa uma desregulação do sistema imunológico. É errado você dizer que o paciente tem baixa da imunidade. Não, não existe isso. Ele tem uma desregulação do sistema imunológico, ou seja, o sistema imunológico dele fica ativo para reagir com os alérgicos. Então, é um paciente que qualquer coisinha ele pega uma infecção. Né? Então, um paciente sempre está com uma candidíase, uma infecção fúngica, uma micose, uma dermatite seborreica, entendeu? Quadro de pneumonia, infecções de sinusite que complicam, né? E as vias aéreas também, quando inflamadas, elas produzem umas pontes, eu vou falar assim, pontes para facilitar o entendimento do ouvinte, porque é um termo mais técnico, mas produzem pontes que jogam os vírus para dentro do organismo. Então, assim, um paciente não alérgico, quando entra em contato com um vírus que é transmitido por via respiratória, até meningite, tá? Gripe, meningite e vários outros tipos de vírus, justamente essas pontes facilitam a penetração desses vírus e, consequentemente, o paciente fica mais doente do que um paciente não alérgico. Então, por isso que é muito importante os pacientes tomarem os devidos cuidados, fazer uma alimentação saudável, à base de orgânicos, tá? Evitar alimentos industrializados. Tem uma corrente hoje na medicina que diz que corante não faz mal, mas a gente, na prática diária, a gente vê que o uso exacerbado de alimentos industrializados, ele tem uma ação direta na piora do processo alérgico. Então, consumir alimentos mais saudáveis, orgânicos, mais naturais, tentar respirar um ar mais puro, lavar as narinas com soro fisiológico todos os dias, fazer atividade física. Nós sabemos também que a atividade física, ela regula os hormônios e deixa o paciente estabilizado, deixa o paciente equilibrado. Então, o equilíbrio corporal é o principal. Né? Hoje nós temos que ver a medicina de uma forma holística. Não dá mais para segmentar o corpo do paciente. Você é uma coisa só. Você não é só cérebro, pulmão, intestino, pele. Não, você é um organismo vivo. E esse organismo, ele se interage. Então, por isso que é muito importante hoje o médico e o paciente também se ver de forma holística. Essa hipersegmentação da medicina é que está causando essa grande indústria da doença. Isso tem que acabar. Eu acho que os custos com o tratamento estão muito altos hoje em dia. Entendeu? E a qualidade de vida também da população está diminuindo bastante. O que a gente mais recebe hoje nos consultórios médicos são pacientes se queixando pela baixa qualidade de vida. Né? Então o paciente tem que se olhar de forma holística. Não adianta mais tentar querer segmentar o seu tratamento ou a sua atividade. É tudo. Tudo vai justamente dar uma qualidade de vida boa e vai fazer com que o paciente viva com bem-estar e feliz, né? Que importa. Doutor, e para quem está ouvindo a gente, quer saber mais desse projeto, muito bacana essa iniciativa, o Projeto Social Brasil Sem Alergia. O senhor disse que já tem no Rio de Janeiro, está indo agora para Curitiba, né? Tem outros estados também? Exato, nós estamos indo para Curitiba, nós vamos fazer no dia 15 de junho um evento lá, mas ainda vamos divulgar exatamente o local. Tivemos um convite para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que até o final do ano nós vamos ter 3 pontos no sul do Brasil. Agora, infelizmente, 0 de ajuda pública, tá? Isso é importante ressaltar. E nós precisamos de ajuda pública. Tudo que está sendo feito é tudo pela iniciativa privada, doações, pessoas que trabalham de forma voluntária, ligadas à Cruz Vermelha. Então, tudo que está sendo feito é dessa maneira. Eu acho que os governos agora precisam olhar mais para os pacientes alérgicos. É muita gente alérgica. E muita gente sofrendo e muita gente gastando também altos custos, não só para os planos de saúde, também para o Sistema Único de Saúde. Então, é importante a sociedade em geral olhar para esses pacientes alérgicos e nós expandirmos o atendimento em alergia em várias unidades da Federação Brasileira. Com certeza, isso pode representar, além de vida mais saudável, né,
um custo menor também, inclusive para os cofres públicos, né, que vão ter menos pacientes internados aí por causa do agravamento, complicações causadas por alergias. E um aumento da produtividade também. Pois é. Nós sabemos que uma criança que fica doente é uma criança que gasta muita energia para se desenvolver. Então, no caso, a doença, ela gasta muita energia naquela criança. Então, é uma criança que vai ter um baixo desenvolvimento psíquico, também estrutural. É uma criança que vai gastar muita energia para tentar se curar de inúmeras doenças. Então, realmente, o ideal é que a criança não fique doente. Prevenção. Isso é o principal. Né? E a prevenção, às vezes, são medidas simples, são orientações. É o que vocês estão fazendo, entendeu? Abrindo espaço para os ouvintes saberem que um controle de ambiente, com uma forração de colchão e travesseiro, já ajuda bastante. Lavar narinas com soro fisiológico, retirar produtos químicos dentro de casa, que tem um cheiro forte. Então, isso já é um grande passo. Mas existem pacientes que precisam de algo a mais, né? Que precisam de uma medicação mais eficaz, uma imunoterapia, quando não tem contraindicação, que a vacina realmente ela é fantástica para ensinar o organismo a não ter mais alergia, justamente para evitar esse retardo no desenvolvimento, tanto físico como mental. Porque cada vez que o paciente fica doente, uma criança principalmente fica doente, o consumo de energia que ela gasta é imenso. Então isso realmente vai afetar no seu desenvolvimento para a sua vida inteira. Entende? Então é algo extremamente importante, tem que ser levado com muita atenção. Perfeito, doutor Marcelo Bossuat. Só para te finalizar, quem quer conhecer o projeto, tem algum canal de que possa... Tem sim. Pode visitar o brasilsemalergia.com.br. Nós temos também nossa página no Facebook, que é o Facebook/Brasil Sem Alergia Oficial. Temos o Twitter. E quem quiser se informar, marcar consulta, por enquanto, infelizmente, só para o estado do Rio de Janeiro, é o 2652-2175, o 3939-0239, e pediria que os ouvintes de outros estados ficassem antenados no nosso Facebook, justamente porque quando nós abrimos em outras unidades da federação, certamente vai ser divulgado no Facebook. Perfeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, tá? Um bom trabalho, parabéns, sucesso aí com o projeto. Eu que agradeço mais uma vez conversar com vocês, é sempre um prazer. Até a próxima. Eu conversei com o alergista Marcelo Bossuat, que é coordenador técnico do projeto social Brasil Sem Alergia.